Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, estamos iniciando mais um Raízes Católicas, conhecendo mais a nossa igreja. Eu sou o professor Anderson Guimarães Oliveira e venho apresentar para vocês alguns temas, algumas leituras que faço a partir das descobertas da nossa fé por meio da literatura, por meio da leitura. Hoje eu venho trazer para vocês um livro que ganhei recentemente. O Nicolas vai mostrar aqui a capa dele. É o livro Santo Antônio, Sermões de Santo Antônio. Olha aí, Sermões de Santo Antônio. Como esse livro chega até minhas mãos, né? Inicialmente, antes do livro, antes de qualquer coisa, o que é que eu sabia de Santo Antônio, que eu acho que é o que todo mundo sabe, que é um dos santos mais populares do Brasil, talvez o santo mais amado do Brasil, mais popular. Toda cidade tem uma farmácia Santo Antônio, padaria Santo Antônio, tem Santo Antônio em tudo que é coisa. Temos muitos Antônios Brasil afora. É uma devoção muito forte em Portugal também, e o que se sabe é que é um dos santos juninos e que as moças que querem casar colocam Santo Antônio de cabeça para baixo num copo com água e ainda fazem a maldade de roubar o menino que está nos braços de Santo Antônio. Bem, é o que eu sabia dele. Então, Santo Antônio, na verdade, é um gigante que está por trás de uma devoção popular. Como é que eu conheci Fernando de Bulhões, que é o nome de batismo de Santo Antônio? Através de um podcast. Eu estava no YouTube procurando alguma coisa para assistir e encontrei uma série que recomendo, muito boa, apresentada pelo Rodrigo Alvarez, jornalista que vocês conhecem muito, de outras empresas. E o Rodrigo Alvarez está com um trabalho muito bonito na internet, de visitar lugares sagrados, ele está ofertando alguns cursos, etc. Vou pedir para o Nicolas mostrar aqui um trechinho do vídeo do Rodrigo Alvarez, que eu tomei conhecimento da história de Santo Antônio através desse livro, desse vídeo. O nome de batismo dele não era Antônio, mas Fernando de Bulhões, filho de uma família rica e nobre. E ele foi educado para ser cavaleiro. Cavaleiro daqueles que montam em cavalo, porque a gente está falando da Idade Média. Plena época das cruzadas aqui em Portugal. Só que eu vou te mostrar por que é que Santo Antônio não quis montar num cavalo e preferiu conhecer o cristianismo sem espada, tendo como arma apenas as palavras. E aí Santo Antônio, o homem das palavras, se torna doutor da igreja. Eu fiquei muito empolgado quando eu assisti esse documentário, comecei a devorar coisas sobre Santo Antônio. Aqui em Campina Grande nós temos o Ipuarana, que é um convento franciscano, e às vezes que eu voltei ao Ipuarana, eu já vi aquela imagem de Santo Antônio que tem lá no jardim, em um dos jardins, de uma forma diferente. A gente começa a cultivar uma admiração pelo santo. E eu, andando nas lojas, nas livrarias, numa livraria no shopping, eu vi o livro Sermões de Santo Antônio, que é esse livro. Vou até mostrar para vocês aqui. Olha o tamanho do livro. Olha a grossura desse livro aqui, ó. Tá vendo? É um livro para a vida toda. É um livro que serve até de arma de defesa pessoal, pesado. Eu vi na livraria comentando com minha irmã e minha mãe, que estava gostando dessa história de Santo Antônio. Dei uma folheada lá na livraria, vi algumas coisas desse livro. E aí, no mês de agosto, meu aniversário, fui presenteado. Minha mãe, minha irmã e meu pai se juntaram e me deram de presente esse livro. E por que precisou de 3 pessoas para dar um livro de presente? Porque esse livro é caro. Você pode pesquisar aí nas lojas. Esse livro é mais de R$300. A gente está falando aqui em 2025. Então esse livro na cotação aí de mais de R$300. É um livro caro. Também não é um livro de bolso. Não dá para levar. Você vai para a fila do banco, lê isso aqui, fica enquanto está na fila do banco, aguardando o dentista. Não dá para fazer isso. É um livro pesado, um livro grosso. Mas é um livro que nos faz conhecer quem era Santo Antônio e a profundidade teológica desse homem. Ele está organizado aqui, são textos que foram compilados pelos seus seguidores. Claro que não foi ele que escreveu tudo isso, mas os seus seguidores escreviam os sermões. Santo Antônio, assim que ele se converte e ele entra para a ordem dos franciscanos, ele é eleito por São Francisco de Assis, que era o líder da ordem, como um pregador, o pregador oficial da ordem. Então a gente está falando aqui de Idade Média, aquela Idade das Trevas, que na escola todo mundo aprende, Idade das Trevas, que esse termo não é nem mais utilizado, né? Então Santo Antônio ele viveu na Idade Média aqui, de 1195 a 1231, olha só. 1231 foi quando ele faleceu. Então na Idade das Trevas nós tínhamos uma profundidade teológica enorme, né? Por exemplo, como é que esse livro está organizado?
No final dele aqui, ele tem um índice remissivo com os temas que você pode buscar, como, por exemplo, usura, útero, uva, vanglória, vela, palavras soltas que você vai olhar aqui e o que é que ele está falando. Por exemplo, usura, o que é que ele está falando sobre usura. Aí diz aqui qual a página que trata de usura, etc. E ele também tem um calendário das festas litúrgicas da época. Então, muitas delas, a grande maioria, nós temos hoje ainda, né? Aí vamos pegar aqui os dias santos. Deixa eu ver se eu localizo aqui para vocês. Por exemplo, primeira semana do Advento, segunda semana do Advento, Natal, Quaresma, Epifania do Senhor, Páscoa, Pentecostes, primeiro domingo de Pentecostes, festa de Pentecostes e por aí vai, tá? Uma coisa que eu comecei a tentar casar foi o calendário litúrgico aqui com o nosso calendário litúrgico atual, mas até que Padre Jorge, meu conselheiro espiritual e amigo, disse, não, isso não é possível porque o calendário foi mudando, porque algumas outras festas foram sendo adicionadas. Por exemplo, a festa da Divina Misericórdia não existe aqui. Aqui é a Idade Média. A Divina Misericórdia foi instituída já no século XX. Então você não vai encontrar tudo aqui. Mas recomendo para catequistas, para pregadores, quando querem buscar um sentido teológico mais profundo no que tem nas Sagradas Escrituras. Porque esse livro, Santo Antônio, ele faz uma estratégia de apresentar o sentido literal da palavra, e a gente só não pode ficar nisso, né? Parar no sentido literal, e ele vai para o sentido alegórico. Então, quando você pega, por exemplo, eu já deixei marcado aqui, ele está falando aqui do pecado de Adão. Vê só, um trechinho aqui do livro, que ele colocou aqui a pregação para o primeiro domingo da Quaresma. Ele diz, a ruína e a fragilidade do gênero humano foi o pecado de Adão, constituído por 3 paixões, a gula, a vanglória e a avareza. De fato, diz o verbo, abre aspas, a gula, a vanglória e a cobiça venceram o velho Adão, que é de um autor desconhecido. Aqui ele cita alguns autores e alguns são desconhecidos, né? Consta aqui no livro. No Gênesis, Santo Antônio fala, encontras descritos estes 3 pecados. A serpente disse à mulher, em qualquer dia que comerdes desse fruto, abrirá-se-ão os vossos olhos. Eis a gula. O primeiro deles, né? E sereis como deuses, eis a vanglória, conhecendo o bem e o mal, eis a avareza. Estes foram as 3 lanças com as quais foi morto Adão, junto com os seus filhos, com sua descendência. E aí ele fala aqui da ruína de Adão e esses 3 pecados, que ele, lembrando aqui, as 3 paixões, a gula, a vanglória e a avareza. Mas embaixo, ele diz, observai como concordam entre si o Gênesis e em Mateus, as 3 tentações. Disse a serpente no dia em que comerdes dele, e aproximando-se o tentador lhe disse, se és filho de Deus, dize a estas pedras que se tornem pães. Ele faz uma comparação entre a tentação que Adão sofreu e as tentações de Jesus no deserto. E aí ele coloca a primeira delas, que é quando o demônio fala, transformai essas pedras em pães. Eis a tentação da gula. Igualmente, o tentador diz a Adão, sereis como deuses? Então o diabo transportou-os à cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo. Eis a vanglória, quando o demônio coloca Jesus no pináculo do templo e o tenta a dominar este mundo. E enfim, conhecereis o bem e o mal, ele diz a Adão e Eva, né? E ele diz a Jesus, de novo o demônio os transportou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua magnificência. Ele disse, tudo isto te darei e se prostrado me adorares. O diabo, quanto é pérfido, assim tão perfidamente fala, esta é a tentação da avareza. Então ele mostra que Adão sofreu 3 tentações e caiu. Jesus no deserto sofre 3 tentações e cai. Ora, se você não tiver o auxílio dessa interpretação do sentido alegórico que Santo Antônio nos passa, você vai ficar com a Bíblia na mão sem saber o que fazer com aquilo. Você vai ler, vai achar interessante a história, vai ter vontade de contar aos outros, mas vai parar por aí. E aí Santo Antônio ele vai camadas em camadas e vai penetrando. Não é um livro para você ler de uma vez só, é um livro, eu diria, para toda a vida, porque a gente não consegue memorizar tudo. Olha outro dado interessante que eu deixei marcado aqui. Santo Antônio falando sobre a santidade e a glória da bem-aventurada Virgem Maria. A tradição nos diz que Nossa Senhora foi assunta aos céus. Onde é que está isso na Bíblia? Essa pergunta aí, pelo amor de Deus. Onde é que está na Bíblia? Isso não é pergunta para católico. Às vezes o católico nem responda. Ou responde assim, para deixar a pessoa chocada.
em canto nenhum. Pronto, diz assim, não está em lugar nenhum. A gente sabe que nós nos baseamos não só na palavra de Deus, mas na fé, na tradição e no magistério da igreja. A tradição nos diz, inclusive alguns vídeos do Rodrigo Alvarez falando sobre a vida de Nossa Senhora, apontam que a tradição já diz que Nossa Senhora foi assunta aos céus, de corpo e alma. E isso se tornou um dos dogmas, um dogma mariano, que só foi proclamado anos depois. Porém, uma prova de que essa devoção, a igreja, a comunidade cristã já cria nessa devoção desde os tempos antigos, é que na Idade Média já se falava disso. E aí Santo Antônio diz: a concavidade do vaso torna-se apto a receber aquilo que nele se puser. Portanto, representa a humildade que se acolhe à graça das celestes infusões. E aí ele diz que Nossa Senhora era o vaso que acolheu Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o que é que ele fala aqui? O lugar dos pés do Senhor foi a Virgem Maria, da qual ele recebeu a humanidade. E hoje glorificou aquele lugar, a Virgem Maria, porque exaltou Maria acima dos coros dos anjos. Por isso, é claro para ti que a bem-aventurada Virgem foi assunta ao céu, também com corpo, que foi o lugar dos pés do Senhor. E aí ele, se você quiser, onde está na Bíblia? Ele cita um salmo aqui. Levanta-te, Senhor, e vem ao lugar do teu repouso. Tu e a arca da tua santificação. Que arca foi essa? Nossa Senhora. Salmo 131, verso 8. Então, ele faz essa exortação e fala da santidade de Nossa Senhora. Mais na frente aqui ele fala que a respeito de São José, a Virgem, né? Ele diz o seguinte: depois de ter concebido o Filho de Deus, seu rosto tornou-se tão resplandecente, o rosto de Nossa Senhora, tão resplandecente pelo fulgor da graça, que nem José podia fixar nela o olhar. E isso não é de admirar. Então, é esse tipo de interpretação que Santo Antônio faz das Sagradas Escrituras. E como é que o livro organiza isso? Ele pega aqui, por exemplo, o quarto domingo do Advento, temas do sermão. E aí ele pontua aqui os temas do sermão, topifica. Depois ele traz a interpretação literal da palavra e depois o sentido alegórico. Então é um livro que, de fato, é um livro caro, mas eu recomendo que quando você puder comprar, você adquira Sermões de Santo Antônio. Mas antes de mais nada, é importante nós criarmos uma nova camada de compreensão sobre esse grande santo da igreja, que, segundo consta a história, teve uma das canonizações mais rápidas da história. A igreja o declara doutor da igreja, né? Portanto, eu digo, inclusive, eu sou professor universitário, para quem ganha a vida, vive a vida nos estudos e na palavra e utilizando do verbo para fazer as suas aulas, talvez Santo Antônio seja um ótimo, talvez não, tenho certeza, um ótimo intercessor. Inclusive, depois da sua morte, houve uma exumação do corpo dele e milagrosamente se verificou que a língua de Santo Antônio estava preservada, como um indicativo que, de fato, era o órgão que Nosso Senhor o abençoou para que ele pudesse propagar a sua palavra. Então, época de festas juninas, lembra de Santo Antônio não só como santo casamenteiro, existe de fato essa história, né? Porque ele era contra os casamentos arranjados, mas lembra de Santo Antônio como um gigante da igreja, um doutor da igreja, homem que deixou, graças a Deus, que os seus seguidores registraram as suas belas palavras. Então, Santo Antônio, rogai por nós. Não esqueça de dar o like aqui dar o like no vídeo, curtir, compartilha com as outras pessoas e nos segue aí também e se inscreve no canal. Abraço a todos.